Não seja escravo do medo. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu senti muito forte ontem de gravar esse vídeo aqui, falando sobre o medo, porque eu vejo que tem muitas pessoas que não rompem na vida, não avançam, não crescem por causa do medo, porque tem medo de crescer, tem medo de avançar, tem medo de viver coisas novas. E o medo a impossibilita de caminhar para frente. Eu olho para a vida de algumas pessoas e eu penso assim, nossa, essa pessoa poderia estar em outro estágio. Essa pessoa poderia ter crescido muito mais, ter avançado, porque tem potencial para isso. Mas eu percebo que o medo atrapalha. E eu tenho falado muito sobre isso aqui, sobre o medo, esses últimos dias, e Deus tem ministrado em meu coração para eu falar mais sobre isso. Então eu creio que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Eu percebo que em vários momentos da minha vida, eu digo não só em relação aos outros, mas em relação a mim também, eu me senti travada porque Deus mandou fazer coisas e eu não fiz porque eu fiquei com medo. E eu me dou conta de que se eu não tivesse seguido alguns comandos que Deus me deu, eu não estaria vivendo aquilo que Deus havia projetado para mim, o início daquilo que Deus havia projetado para mim há muito tempo. O medo ele pode te impossibilitar de viver a promessa. O medo pode te impossibilitar de viver os sonhos de Deus, seus planos de Deus para a sua vida. E a culpa não é de Deus, a culpa é sua, que se deixou ser conduzido pelo medo. Então tem pessoas que preferem ficar vivendo assim na mesmice, a mesma coisa de sempre, não vive coisas novas, não se permite viver coisas novas, porque fica ali travada, porque tem medo de experienciar o novo, tem medo de viver o novo, tem medo de avançar para algo novo. Eu lembro que quando o Senhor me deu alguns decretos esse ano, né? O Senhor disse, vai, eu obedeci e fui. O Senhor disse, vem, eu obedeci e vim. E eu lembro que quando eu fui me mudar para essa casa aqui, eu nunca tinha morado sozinha. Então, algumas vezes eu estive aqui nessa casa. Todas as vezes que eu entrava, eu sentia algo dentro de mim que eu sabia que não estava vindo da parte do Senhor. Um sentimento assim de angústia, de aflição. E eu parei e pensei assim, nossa, eu sempre orei para viver isso aqui. Já faz anos que eu oro para ter uma casa, para viver assim, ter um tempo para mim, para morar sozinho, eu sempre quis. Eu pedi isso para Deus há muitos anos. Eu já queria estar vivendo isso faz muito tempo. E o inimigo enchendo a minha mente de coisas, dizendo que eu iria ficar agoniada, que eu iria sentir medo, que iriam acontecer coisas que não tem nada a ver, não faz sentido. Mas eu lembro que eu passei umas 3 noites ali sem dormir, aconteceu tudo muito rápido. E todas as vezes que eu pisava aqui, Deus falava para mim, é aqui que eu quero você. É aqui que você vai ficar por um tempo, porque eu quero você aqui. Eu trouxe você para cá, eu quis você aqui. E eu lembro que eu fiz um período de consagração ali de mais ou menos 16 horas. E eu vim aqui nesse dia. E antes de eu entrar aqui, eu orei. E aí Deus falou assim para mim: ah, minha filha, eu preparei aquela casa para você. Do jeito que você me pediu, no terceiro andar. Lembra que você me pediu no terceiro andar? Eu pedi assim por conta das minhas gravações de conteúdo, porque ficaria melhor, né? Não teriam pessoas passando, subindo e descendo escada, porque já é o último andar. E aí ele disse, eu preparei aquela casa para você. Eu que te coloquei ali. Eu tenho um propósito com você ali. Aí Deus começou a falar muitas coisas. E ele disse assim, tu viu como tudo fluiu? Como tudo deu certo? Porque eu estou no negócio. E quando eu estou no negócio, flui. Como tu falou esses dias no vídeo, porque eu tinha ministrado aqui sobre isso. Sobre como saber se algo é da vontade de Deus. E aí eu disse assim, quando é de Deus, flui. E aí ele falou disso, né, sobre o vídeo que eu gravei. E ali eu comecei a afirmar aquilo. Eu comecei a dizer, olha, eu sempre orei para ter isso aqui, eu sempre orei para viver essa fase que eu estou vivendo hoje. Então eu não vou deixar que o medo me trave. Eu não vou deixar que o inimigo me engane dizendo que vai dar errado, porque Deus quer que seja assim, porque Deus preparou aquele lugar para mim. E aí todas as vezes que eu pisava, o Senhor falava para mim, é aqui, eu serei com você, eu irei te guardar. Eu fui no mercado, né? E aí, enquanto eu estava indo, né? Na verdade, foi tudo tão rápido que eu nem consegui processar muito. Eu estava fazendo tudo no automático, assim. E aí, eu lembro que quando eu passei por um corredor, assim, do mercado, Deus falou bem forte: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajosa. Eu
Fiquei assim, nossa, Deus está falando com uma voz tão forte dessa vez. E assim, aí Deus falou assim pra mim, sou eu mesmo que estou falando, eu falo como eu quero, eu mudo quando eu quero. E geralmente ele fala com uma voz diferente, mas dessa vez ele falou com uma voz bem firme, para que eu pudesse de fato lembrar, ter aquela convicção de que é Deus, de que era Deus que estava me trazendo para cá. E exatamente no tempo que ele falou, ele fez tudo, ele cumpriu tudo exatamente como ele falou. Então ali eu comecei a afirmar, olha, você não vai me parar. Medo, você não me domina, porque é Deus quem está me levando. Eu estou debaixo de uma palavra. A palavra de Deus me garante que não acontecerá nada, que eu estarei ali, que eu viverei bem ali e que eu estou vivendo o propósito de Deus em minha vida nesse momento. E quando eu pisei aqui na casa, gente, eu nunca senti nada. Eu sempre me senti bem. Tudo flui. Eu nunca tive medo um dia sequer, porque eu estou debaixo da palavra de Deus e Deus havia me falado que foi Ele que me trouxe, que é Ele que me quer aqui. Se eu não tivesse encarado o medo e se eu não tivesse vindo para cá por causa do medo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, a fase a qual eu orei tanto. Então tem coisas que você ora, você pede a Deus, você clama por muito tempo. E quando aquilo vai acontecer, quando Deus libera aquilo para você, o que acontece? Você deixa o medo te parar, você deixa o medo te travar e você não vive o propósito por causa do medo. E eu me lembro de algumas coisas que eu ouvi que eu fiquei assim pensando, meu Deus, como as pessoas são medrosas, têm medo de tudo. E às vezes o medo daquela pessoa pode até te contaminar, porque você nem tem medo, mas chega alguém ali e fica tentando minar a sua mente com medo. E você vê que as pessoas ficam estagnadas mesmo, não avançam para coisas novas, não evoluem porque são medrosas. E eu lembro de um comando que Deus me deu esses dias, né? E aí eu disse, ai Deus, eu não sei se eu consigo. Isso aqui, eu já fiz tudo até aqui, mas isso aqui eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar, mas eu confesso que isso daqui me deu medo. Aí ele disse assim, você é muito medrosa. E realmente tem momentos que esse sentimento vem assim com uma força tão grande que você esquece que você está debaixo da palavra de Deus. Então, se você está debaixo da palavra, vá e faça o que Deus está mandando você fazer, porque a palavra de Deus te garante que aquilo vai dar certo. Eu te digo com toda a convicção, se você for por meio da sua própria força, pela força do seu braço, não vá. Não confie em você, porque não vai dar certo. Mas se você está debaixo da palavra de Deus, vá, porque Deus garante que vai dar certo. Deus te garante que vai acontecer. Deus te garante que vai se concretizar, porque você tem a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Então, se eu estou debaixo de uma palavra, eu não tenho que temer, porque eu sei que o Senhor vai à minha frente. A partir de agora, não deixe mais o medo te paralisar. Se Deus falou para você, faz isso aqui. Ah, mas aos meus olhos isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso não tem possibilidade alguma de dar certo. Mas Deus falou que vai dar certo? Então vá, porque Deus falou. Então se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai se concretizar. Se Deus falou, você está debaixo da palavra de Deus. Então a palavra de Deus te garante que vai dar certo. Essa é a garantia que você tem, a palavra de Deus. Sabe quando você compra alguma coisa, algum equipamento e você tem ali a garantia de X tempo? Quando eu comprei esse microfone aqui, eu recebi um tempo de garantia. Não lembro, 3 meses, 1 ano. Eu tenho a garantia. Então, se esse produto der algum problema, eu posso recorrer dentro daquele tempo. Eu posso solicitar ali a devolução, eu posso solicitar uma troca, porque eu estou com uma garantia do fabricante. A mesma coisa funciona com a palavra de Deus, só que a palavra de Deus ela não falha. Se ele falou, ele garante. Então, se Deus fala para você, faz algo, a garantia que você tem é a palavra de Deus. Ah, mas isso daqui não vai funcionar, não vai dar certo. Eu não estou muito confiante, eu não estou muito convicta. Mas Deus te deu a palavra dele como garantia. A palavra de Deus é a sua garantia. Então, vá, porque se Deus te falou que vai te dar algo, se Deus falou que quer você em determinado lugar, se Deus falou que é para você fazer determinada coisa, faça, porque a palavra de Deus te dá respaldo.
de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai se concretizar. Ah, mas e se não acontecer? Não tem como não acontecer, porque foi Deus quem te falou que vai acontecer. Então vai acontecer. Apenas confie e vá. Se Deus te falou, obedeça. Porque se caso você não obedecer, você vai ficar pensando depois: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse obedecido? Gente, tem coisas que Deus manda a gente fazer que parece que não tem lógica nenhuma. Que você olha e diz assim: não, pelo amor de Deus, isso daqui não vai dar certo. Isso daqui vai dar algum BO. Não vai. Não vai porque foi Deus quem te falou. Daria algum BO se você fosse por meio da sua própria força. Mas se você vai por meio da palavra de Deus, não vai dar BO nenhum, porque foi Deus quem te falou. Então vai acontecer. E aí depois você ficará com aquele peso na consciência de não ter feito o que Deus mandou, de não ter realizado aquilo que Deus mandou que você realizasse. E isso é péssimo, você ficar com esse peso na consciência, o peso da desobediência, porque você desobedeceu um comando de Deus, você desobedeceu uma ordem de Deus. Então tem pessoas que vivem uma vida de mesmice, uma vida de coisas velhas, de coisas antigas. E quando eu digo coisas velhas, eu digo relacionada a tudo. Coisas antigas não vivem, coisas novas não avançam. Você sente até o peso, assim, na vida da pessoa, da mesmice, de não sair do lugar. E a culpa não é de Deus, a culpa é dela. Não rompeu porque não quis, não rompeu porque não obedeceu aos comandos de Deus. Então, infelizmente, existem pessoas que vão ficar a vida toda vivendo as mesmas coisas, porque elas querem. Não é porque Deus quer, não. É porque elas escolheram viver daquele jeito. Infelizmente, é uma verdade. Que eu estive observando isso por esses dias e ontem Deus falou assim: amanhã tu grava sobre este assunto aqui. E então eu resolvi gravar para vocês falando sobre o medo. Não deixe que o medo te trave. Avance para aquilo que Deus está apontando para você avançar, porque esse é Deus que está falando. Você está respaldado debaixo da palavra de Deus. Então essa é a palavra que eu quero liberar para você hoje. Seja forte e corajoso. Vamos finalizar lendo aqui a palavra. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, não tenha medo porque Deus vai com você. Não tenha medo de cair porque Deus te segura. Então, se o comando foi Deus que deu, se a ordem foi Deus que te deu, vai acontecer e vai dar certo. Apenas confie, seja forte e corajoso e vá. E siga na direção daquilo que Deus te falou e faça exatamente como Deus te falou. Não pegue atalho, nem vá para a direita, nem vá para a esquerda. Vá pelo caminho que Ele disse que é para você ir. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero muito que você tenha sido edificado através desse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.